Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane e vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou uma mulher de estatura baixa, estou usando meu cabelo amarrado bem no alto da cabeça, um lenço com algumas estampas, uma blusa coral, uma calça jeans. Estou gravando essa aula para vocês em um cenário um pouquinho diferente. Aqui eu tenho uma parede atrás de mim com alguns triângulos rosa, cinza. Também tem uma prateleira onde tem alguns dos meus livros, um bicho de pelúcia e alguns itens que eu utilizo no meu dia a dia, como lápis, caneta, régua, tesoura. Também tem uma prateleira aqui um pouco acima com um vasinho de planta, uma plantinha bem pequenininha. Bem, e aí? Estão preparados para mais uma aula? O nosso quadro de hoje é o Curiosidades. E vamos relembrar sobre qual aula nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a aula Minha Escrita, onde a professora Camila trouxe a música do sapo que não lava o pé e nos ensinou algumas coisas, não é mesmo? Ela falou sobre o espaçamento entre as palavras, sobre como precisamos escrever, né? Sobre como a escrita deve ser feita. E para isso, no nosso quadro de hoje, eu trouxe uma curiosidade bem legal. Mas antes de falar para vocês essa curiosidade, eu quero ver se você consegue descobrir o que está escrito aqui. Presta bem atenção. Vê se você consegue entender o que está escrito no que vai aparecer aí na sua tela agora. E aí, conseguiu ler o que está escrito aqui? Tá difícil, né? No primeiro momento, você deve ter até pensado que está escrito em outra língua que você não conhece, ou que não está escrito nenhuma palavra. Bom, não está escrito uma palavra na ordem correta. Vejam só, se eu pegar essas letras e inverter a posição, colocar a última letra na frente e assim por diante, nós vamos formar a palavra caneca. Antes estava escrita a palavra caneca de trás para frente. A ordem das letras estava ao contrário, começando da última letra para a primeira. Vocês conseguiram perceber? Bem, foi difícil entender o que estava escrito. Eu só consegui entender depois que colocamos as letras na ordem correta. Aí sim, eu percebi que estava escrita a palavra caneca. Mas, como o nosso quadro de hoje é curiosidades, eu vou te falar qual é a curiosidade que nós vamos ver hoje. Bem, nós precisamos ficar atentos na escrita das palavras. Escrever as letras na ordem correta, para formarmos as sílabas e, assim, a palavra que nós queremos escrever. E se eu te disser que existem palavras que, mesmo quando trocamos a ordem, como na palavra caneca, escrevendo a última letra primeiro e assim por diante, nós vamos escrever a mesma palavra? Ficou confuso, não é mesmo? Para entender melhor, eu trouxe alguns exemplos que vão aparecer agora aí na sua telinha, vejam. Provavelmente, você já conhece essas palavras, mas talvez nunca tenha reparado nessa curiosidade. Vejam só. A palavra ovo, asa, ama, rir, radar, osso, reviver e até mesmo o nome Ana. Você conhece alguma Ana? Você se chama Ana? Já tinha reparado nessa curiosidade? Bom, se nós colocarmos essas palavras trocando a ordem da última letra para a primeira, nós permanecemos com a mesma palavra. Para pensar aí. Veja só. Nós chamamos essas palavras, que quando escritas de trás para frente continuam a mesma palavra, de palavras palíndromas. Eu as chamo carinhosamente de palavras de ida e volta. Existem também frases que, quando escritas na ordem das letras de trás para frente, elas continuam a mesma. E existem até sequências, números, mas isso a gente pode ver em outra curiosidade, em um outro momento. A nossa língua portuguesa
é cheia de curiosidades mesmo, cheia de pegadinhas. E é por isso que nós precisamos ficar sempre ligados e atentos nas palavras. Bom, mas nós sabemos que essas palavras, as palavras palíndromas, são exceções. A maioria das palavras precisam ser escritas da forma correta, colocando a primeira letra e assim por diante. Eu vou te mostrar um exemplo para você ver só. Vejam bem, se eu escrever o meu nome com as letras na ordem ao contrário, ou seja, de trás para frente, olhem só o que eu vou escrever. E aí, você conseguiu ler? Não está escrito Tayane, está escrito Enayate ou alguma coisa assim. Eu não conheço ninguém com esse nome. Você aí de casa ou da sua escola pode tentar escrever o seu nome de trás para frente para ver se vai continuar da mesma forma, tendo a mesma leitura. Eu aposto que não, a não ser no caso de Ana, como nós já vimos. Como eu havia falado, a nossa escrita e a nossa leitura possuem um sentido, sempre da esquerda para a direita. E é preciso respeitar isso na hora que estamos escrevendo ou lendo. Hoje, nós vimos uma das curiosidades que nós temos na nossa língua portuguesa. Eu vou ficando por aqui e vou pesquisar mais curiosidades para trazer para vocês em outros momentos. Então, eu fico aguardando vocês, hein? Um beijo e até breve. Tchau, tchau!